O capitalismo deve ser visto como uma religião. Isto é, o capitalismo está essencialmente a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta. O capitalismo é uma religião puramente de culto, desprovida de dogma. Para Marx, o capitalismo impenitente se converte em socialismo, com juros e juros sobre juros, que, como tais, são função da culpa. O capitalismo, presumivelmente, é o primeiro caso de culto não expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso, uma monstruosa consciência de culpa que não sabe como expiar, lança a mão do culto, não para expiar essa culpa, mas para torná-la universal, para martelá-la na consciência e, por fim, e acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa, para que ele se interesse pela expiação. O culto é celebrado diante de uma divindade imatura. Toda representação dela e toda ideia sobre ela viola o mistério da sua natureza. Comparação entre as imagens dos santos de diversas religiões de um lado e das cédulas bancárias de diversos estados de outro. Nisso reside o aspecto historicamente inaudito do capitalismo. A religião não é mais reforma do ser, mas seu esfacelamento. Ela é a expansão do desespero ao estado religioso universal, do qual se esperaria a salvação. Walter Benjamin, filósofo alemão, um dos membros e fundadores da Escola de Frankfurt, o único que não saiu da Europa e cometeu suicídio ali na fronteira entre a França e a Espanha, escreveu várias anotações, vários manuscritos, e que mais tarde foi dado o nome de O Capitalismo como Religião. Não sei se vocês podem ver aqui. Em tempos tão bicudos e em tempos tão desesperadores como esse que nós estamos vivendo, cabe uma reflexão. Afinal de contas, há alguma diferença entre capitalismo e religiões? Por um lado, nós nos escandalizamos com os religiosos que, por vários motivos, parece que traem a causa das suas próprias religiões, né? Ao serem mais capitalistas do que religiosos. Por outro lado, muitos religiosos acreditam que há alguma relação espiritual entre o capitalismo, né, e suas crenças. Mas parece que entre nós todos
existe uma espécie de senso comum que diz que nós temos que separar de alguma maneira, né, religião e o capitalismo, assim como, né, a religião e o Estado, como se de fato isso fosse possível. O texto, esses trechos, né, do texto de Walter Benjamin, nos mostram exatamente o contrário, ou seja, o capitalismo é a própria religião, né, que tem na sua base a mesma estrutura religiosa, ou seja, da fundação conceitual e também prática. A culpa, mas antes da culpa, a dívida, não é? Todos nós no capitalismo nascemos devedores e nascemos culpados. O capitalismo provoca essa culpa em nós porque conseguiu absorver de todas as religiões, gradativamente, ao longo do seu processo de desenvolvimento, os aspectos mais importantes que fazem com que as religiões de fato funcionem. Ou seja, além disso tudo, existe um aspecto extremamente fetichista, e eu diria de alguma forma espiritual, no sentido de que o sistema capitalista nos leva a uma abstração muito grande. O uso do dinheiro normal, a utilização de outra abstração como o tempo, a forma como nós somos explorados, a incompreensão da exploração. E aí a gente percebe uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu pelo menos percebo isso. Não há nenhuma religião que realmente seja contra o capitalismo e que inclusive promova uma revolução para poder manter os princípios, né, da própria religião. Eu tenho dito isso já há algum tempo, né, e eu penso que isso me parece extremamente significativo, né? Ou seja, todas as religiões sucumbiram, de uma forma ou de outra, ao capitalismo. Existem aquelas que, de alguma maneira, resistem do ponto de vista cultural, né? Mas vejamos, por exemplo, o caso da Arábia Saudita, governada por uma família real, né, que, de alguma maneira, é contrária aos valores ocidentais, mas é totalmente capitalista. Não é? E cujo maior parceiro são os Estados Unidos. Não é? Então, eu vejo uma coisa que é mais profunda quando eu leio o texto de Walter Benjamin, que é o seguinte: não se trata de purificar as religiões, afastando-as do capitalismo, e não se trata de isolar o capitalismo das religiões, nem o Estado das próprias religiões. Porque o capitalismo é a própria religião. Então, eu me pego e reconheço que eu sou um fiel seguidor, um crente fiel ao capitalismo. Mesmo com todas as minhas críticas, mesmo com todas os meus estudos e as minhas reflexões, eu faço parte dessa grande e imensa religião chamada capitalismo. E cada vez mais as coisas ficam escancaradas de uma tal maneira que
o próprio movimento, o próprio processo, né, de desdobramento da crise e para onde o capitalismo está indo, né, a gente percebe claramente que essas coisas vêm à tona, né, ou de forma obrigatória, ou porque realmente as coisas estão esfaceladas e completamente nuas, né? Ou seja, alguns elementos no capitalismo, né, fazem parte de todas as religiões. Mas mais do que isso, uma vez que o capitalismo se tornou praticamente uma coisa só, né, e não adianta querer dizer que há conspirações marxistas, que há isso, que há aquilo, etc, 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 né? Porque não há. Não há. Até do ponto de vista empírico, nós podemos perceber claramente que não há esse tipo de perigo ou de ameaça por parte dos neoliberais, dos fascistas, etc, etc, né? Na verdade, a impressão que eu tenho é que toda a humanidade caminha idolatrando esse Deus, né, e indo para o sacrifício. Ou seja, esse Deus está nos levando ao próprio sacrifício. De maneira tal que a dívida, a culpa, não são elementos extemporâneos no capitalismo e nem são elementos, vamos dizer assim, que nós temos na nossa história e na nossa cultura, né, como se nós tivéssemos sido impregnados, né, pelas culturas religiosas e aí nós carregamos as nossas culpas, etc, etc, como se houvesse de fato essa separação, né? Talvez no começo fosse até mais fosse possível observar essa separação ou alguma resistência, mas toda a história do capitalismo nos mostra que as religiões se adaptaram, né, foram se adaptando e no processo de adaptação apenas conseguiram manter, digamos assim, aquela estrutura moral, né, sobre a qual as religiões ainda se sentem legitimadas para poder criticar a sociedade capitalista. Mas não há de fato essa separação, porque a lógica do capitalismo, né, é a lógica não só da exploração, mas também é a lógica da criação, né, e da formação de uma riqueza abstrata, né. Não se trata apenas de uma riqueza material produzida, palpável, mas sobre essa riqueza material nós temos aí, não é, uma riqueza abstrata que nos comanda. Nos comanda de tal maneira que somos mais fiéis a essa estrutura, somos mais fiéis a essa condição social em que impõe a todos nós e condiciona as nossas relações, né? Somos mais fiéis, mais obedientes, mais idólatras do que as próprias religiões, não é? E agora que nós vemos uma espécie de revanche por parte das religiões, e não é de agora, nós ficamos com medo de criticar as religiões, como se não fosse possível e não houvesse nenhum espaço, inclusive
do ponto de vista racional ou do pensamento, criticar as religiões, né? E as religiões estão se colocando acima, só que elas não conseguem se colocar acima do próprio capitalismo, porque o capitalismo é a religião de todas as religiões. Ou seja, todas as religiões cultuam uma única religião, né? Desculpe. É muito interessante isso, porque nós vivemos conflitos muito grandes, né? E aí ficamos com... eu vejo muita gente, né, até pessoas que fazem pesquisa séria sobre essa questão, e dizem que, não, os protestantes influenciam porque tem uma visão equivocada da religião. Os católicos porque tem toda uma estrutura milenar de poder, então eles conseguem... Não. Isso pode ter sido no começo, sabe? Mas também não eu acho que as religiões, seus líderes, seus grupos sociais e como organizações também, elas não se deram conta. Elas não tinham... Eu acho que eles não tiveram consciência. Porque se tivessem de fato consciência, ou se tivessem entendimento do que estava acontecendo, elas nunca permitiriam que uma religião as dominasse da maneira como o capitalismo fez. Então, o capitalismo é, de todas as religiões, a que historicamente conseguiu se tornar a única religião mundial. O sonho dos católicos, o sonho dos muçulmanos. Então, vejam vocês como é, ao mesmo tempo interessante e extremamente atual, nós discutirmos o capitalismo não mais dentro desse falso antagonismo. Porque todos nós, querendo ou não, somos devedores, adoramos um mesmo Deus, porque é um mesmo Deus que nos dá mandamentos em que todos obedecem da mesma maneira. E aí a culpa está presente, evidentemente, e nos segue o tempo todo. Além disso, o culto a esse Deus, ele é automático, cego, e de uma idolatria... Tá, não vamos falar de idolatria, né? Mas os nossos sacrifícios a esse Deus, os sacrifícios humanos, os sacrifícios de milhões e milhões, centenas de milhões de seres humanos, mas mesmo assim, os nossos sacrifícios diários, e ainda nós queremos lutar por justiça, e queremos que as religiões, de alguma maneira, não se metam nisso, né? E não enriqueçam, como se fosse possível impedi-las. Né? A impressão que eu tenho é que agora todas essas religiões, na verdade, se tornaram irmãs. Todas de um mesmo ramo. Todas agora são nutridas ideologicamente, são nutridas do ponto de vista espiritual, são nutridas do ponto de vista religioso, mas sobretudo são nutridas do ponto de vista do pensamento. Né? O capitalismo criou um pensamento e nós que nós que sonhamos em superá-lo, ainda carregamos as marcas dessa religião. Ainda somos portadores
dos fundamentos dessa religião. E é muito interessante porque, no final das contas, isso nos iguala, né? Somos todos crentes de uma mesma religião, com cores diferentes, línguas diferentes, etnias diferentes, lugares diferentes. Mas por um lado, isso parece que, à medida que nos iguala, pode também fazer com que todas as nossas máscaras caiam, não é? E, por outro lado, isso pode abrir uma fenda, uma brecha, para que nós comecemos a repensar, ou comecemos a pensar, não a repensar, comecemos a, de fato, a pensar no que tudo isso significa, né? Será que o que nós sonhamos como justiça, como igualdade, fraternidade, né, e liberdade para todos, não é também, esses elementos não configuram também uma esperança religiosa de expurgar e aí tentar criar ou fazer com que uma nova religião, né, se revele na história dos homens? É muito interessante, sabe? E mais do que isso, eu vejo que é um desafio, porque é possível aprofundar ainda mais e essa reflexão faz com que eu me coloque como um crente, como um seguidor, como um religioso fiel, bem fiel. Aliás, eu acho que eu sou mais fiel a esse Deus, né, do capitalismo do que a qualquer outro Deus. Com a minha origem cristã e católica, que depois eu larguei mão, né? Mas hoje eu percebo claramente o que significa isso. Somos todos crentes de uma mesma religião. Não esqueçam de fazer a oração final, hein?